Bom, agora nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Na verdade, a figura de linguagem normalmente é a última matéria que a gente trabalha na área textual, não é? Depois disso, a gente só fala um pouco dos elementos morfossintáticos, normalmente, porque aí já é a relação da gramática dentro do elemento textual. A matéria de figuras de linguagem é uma matéria que quem lembra dela na escola normalmente odeia, detesta, mas é uma matéria bastante interessante. Na verdade, para a gente falar um pouco de figura de linguagem, eu retomo um pouco o que a gente estudou na intertextualidade. Quando nós vimos o intertexto, nós vimos que um texto se relaciona a outro texto, que não há texto puro, todo texto vem de outros. Então, na verdade, vamos parar para analisar. Se todos os textos do mundo vêm de um outro texto, o que faz de um texto meu? Ou o que faz de um texto do Drummond ou do Camões? Pensa, quando Camões diz, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. No momento que Camões fala isso, o que ele está nos falando? Que o amor é contraditório, que o sentimento de amor é contraditório. Agora, vamos parar para analisar conjuntamente. Ouvir que o amor é contraditório, todo mundo aqui já ouviu, todo mundo aqui sabe. Mas a forma como ele vai dizer que o amor é contraditório, dizendo que é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é que vai fazer um texto dele diferente do de outro. Pensa em quantos professores que já deram as mesmas matérias que eu estou dando para vocês. Ou vamos uma matéria que todo mundo dá, acentuação. Você está estudando português, todo ano vocês viam acentuação. A matéria era a mesma, as regras eram as mesmas. Agora, com a nova ortografia, alterou. Mas as regras eram as mesmas. E aí a gente para e analisa. Puxa, se as regras são as mesmas, por que uma aula é diferente da outra? Porque o estilo de um professor não é igual ao do outro. Às vezes eu sou mais tranquila para ensinar, o outro é mais rápido, mais agitado. Às vezes você tem um professor que parece que decorou, coloca lá as coisas, o outro vai raciocinando com você, e cada um tem o seu estilo. E cada aluno também gosta mais de um professor ou de outro, dependendo exatamente desse estilo, né? Dessa coisa impactante de você ter essa relação de sentido. Então, nas figuras de linguagem, a gente tem bastante disso. Bom, na verdade, então, o estudo das figuras de linguagem refere-se ao estudo do estilo empregado por um autor. A literatura foi a primeira a analisar isso. Por quê? Porque na matéria de literatura não se estudavam os textos todos, mas o texto como uma arte, e você tem um estilo especial, uma forma de arte. Bom, esse estilo de escrita torna a escrita, então, de cada pessoa diferente. Às vezes a gente nem sabe qual que é aquela assinatura ali, né? Mas você lê aquele texto, por exemplo, uma pessoa da sua família, você fala, isso aqui foi minha mãe que escreveu. E como é que você tem tanta certeza de que foi a mãe que escreveu? Pela questão do estilo, né? Então, é uma matéria em que a gente vai estudar as figuras de linguagem de acordo com o estilo de cada autor. E ela se subdivide em três. As figuras de pensamento, que trabalham com associações mentais, não é? Então, quando você fala assim, nossa, aquela mulher é simpática, para você perceber que tem uma ironia aí, você está usando o seu pensamento, né? Então, fala uma coisa que significa outra. Nós temos aí as figuras de palavra, que é a substituição de uma palavra por outra, compre bombril, ao invés de falar compre palha de aço. E temos aí as figuras de construção, que seriam as figuras sintáticas, gramaticais. Então, o que você tem gramaticalmente que faz do seu texto um texto diferenciado do outro, não é? O que nós vamos fazer aí é que vem o ponto que vocês não gostam, é pegar essas figuras de linguagem, que se subdividem em três, as figuras de pensamento, as figuras de palavra, as figuras de construção, e subdividir. E aí é que vem um problema. Há mais de 60 figuras listadas. É claro que aí você vai ter 60 nomes, 60 coisas para saber o que significam. Não é o que nos interessa aqui. A gente vai pegar aquilo que em concurso é mais comum. Então, de cada uma das divisões, com exceção da figura de palavra, que são só duas mesmo, a metáfora e a metonímia, todas as outras a gente vai pegar aquelas que já caíram, aquelas que são mais comuns, que são mais previsíveis, não é? E lembrando também que uma figura não elimina a outra. Às vezes você pode ter uma figura, uma ironia, que vem junto com uma metáfora,
que é uma figura de pensamento junto com uma figura de palavra. Então, também lembrando que a gente, por questão didática, separa tudo com nomezinho, caixinha, como se fossem, olha, isso aqui coloca na gavetinha da figura de pensamento. E, às vezes, você vai ter mais de uma figura conjuntamente. Mas isso, à medida que eu for apresentando, também a gente vai discutindo, não é? Então, o que eu vou fazer agora é pegar cada uma dessas estruturas e trabalhar separadamente. Bom, as figuras de palavras, né, são duas, como eu falei, a gente começa delas, exatamente porque são duas e elas caem muito. A maior parte das instituições gostam disso, né? Pelo menos da metáfora. Então, substituição de uma palavra por outra ou substituição de uma ideia por outra. Emprego figurado, portanto, simbólico, senão nós não estaremos na figura de linguagem. E são duas figuras de palavra. A metáfora, que inicialmente a gente vai pensar em similaridade, de similar, mas depois nós vamos discutir isso, aliás, daqui a pouquinho. E a metonímia, que é contiguidade, uma coisa lógica em relação à outra, contígua, como se fosse de continuação. Então, são só duas, a metáfora e a metonímia. Parece que são bem fáceis, mas a gente vai poder discutir e ver que, de repente, é menos simples do que parece. Eu tenho muitos alunos que, na prática, quando estão numa prova, confundem metáfora com metonímia. Bom, então nós vamos começar pela metáfora. Aristóteles foi o primeiro a falar de metáfora. E ele falava que a metáfora consistia em transportar para uma coisa nova uma outra coisa. Ou seja, era uma relação de comparação, uma relação comparativa, similaridade. Você compara uma coisa com outra porque são similares, porque são parecidas, e aí você transporta o sentido de uma para a outra. Então, para Aristóteles, se eu falasse assim, as palavras são abelhas, você teria uma metáfora, porque é como se fosse uma comparação. As palavras são como abelhas. Tirei o como, que é a comparação, que seria uma figura de pensamento, tirei esse como e afirmei, as palavras são abelhas. Então, eu teria a metáfora. Então, nesse sentido, a metáfora seria uma comparação sem o como. Então, observem que seria possível aí acrescentar o como. As palavras são como abelhas. Nesse caso, eu teria uma comparação. Quando ele fala as palavras são abelhas, a metáfora seria, então, essa substituição de similaridade, uma coisa igual a outra, parecida com a outra, por questão de retirada do termo de comparação, como se eu afirmasse. O mais famoso exemplo dele é fulano é um touro, né? E essa ideia, que tem várias gramáticas, é como um touro, é forte como um touro, é um touro. Porém, só isso hoje não te faz acertar prova nenhuma. Então, nós precisamos discutir um pouco mais a metáfora. Hoje a gente sabe que a metáfora vai muito além dessa comparação, dessa mera comparação que Aristóteles sugeriu. Na verdade, é a transferência de um termo para um âmbito de significação completamente novo, que não é o âmbito de significação original da palavra. Ou seja, não há uma relação real entre as duas palavras, entre a palavra substituída e a metáfora. A troca está numa relação subjetiva. Eu vou dar um exemplo. Quando você fala, meu marido é um cachorro, esse cachorro é uma metáfora. Agora, vamos tentar jogar isso aí. O meu marido é como um cachorro. Teria uma relação de similaridade. Mas vamos parar para analisar. O que é o cachorro para o ser humano? Para a maioria das pessoas, o cachorro é o melhor amigo do homem. O cachorro é bom? Com certeza. Se ele é o seu cachorro, ele é fiel. O cachorro é fiel ao dono. Então, quando você fala, meu marido é um cachorro, você deveria estar dizendo que seu marido é fiel. Você deveria estar elogiando. Só as cachorras, né? Não tem isso? Em funk? Só as cachorras. Eu não sei se cachorro é aquela mulher delicada, amiga, fiel. Na verdade, isso é uma coisa muito mais social do que uma comparação, uma similaridade. Parem para analisar comigo. Quando você fala, fulano é um touro. Há anos se pensava em fulano é forte como um touro. Mas o negócio vai muito além, não. Pensem comigo. Quando você fala, fulano é um touro hoje, na nossa sociedade, você pode dizer que ele é um chifrudo. Na verdade, a relação metafórica, gente, ela vai muito, muito além de uma mera comparação, uma mera similaridade. Não se sabe por quê, mas todas as línguas modernas têm metáfora. Ela é a transposição, a transferência de sentido para uma coisa completamente nova e que não se sabe por que as pessoas conseguem entender.